E novamente o avião passou aqui em cima. Aí não dá, né? Pô, aí não dá. Pô, avião a cada 5 minutos agora. É fogo morar perto de um aeroporto. Olá pessoal, tudo bem? Já tem um tempo que alguns usuários me questionaram para trazer ao canal informações sobre um instrumento chamado traçador de curvas, que é utilizado em algumas oficinas, alguns laboratórios, algumas autorizadas, no conserto de placas eletrônicas. O traçador de curvas, para quem não conhece, é aquele equipamento que você põe uma ponta de prova num ponto da placa e compara com algumas formas de onda que já estão guardadas no computador, no banco de dados. Com essa comparação é possível você avaliar um defeito numa placa, porque os defeitos, as formas de onda já estão catalogadas, então uma discrepância que existe entre a forma de onda do equipamento que está na bancada com aquele que já foi guardado no banco de dados pode dar uma boa pista sobre o defeito de uma placa. Eu, durante um tempo, eu falei, puxa, vou falar alguma coisa sobre o traçador de curvas e tal, e foi passando o tempo e eu não fiz. Mas eu já tinha vontade de falar sobre o traçador de curvas. E nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a construírem um traçador de curvas, que vocês também podem utilizar na bancada para fazer levantamento de componentes e também fazer levantamento de análise de placa. Você pode criar o seu próprio banco de dados na própria oficina, na sua própria bancada. O traçador de curvas que eu vou trazer para vocês é este daqui, ó. Eu montei ele para vocês numa caixinha, ele é muito fácil de construir e eu tenho certeza que vocês vão utilizando ele com sabedoria, vocês também vão matar muito defeito de uma forma muito mais rápida do que o normal. O traçador de curvas, ele não é um instrumento moderno, muita gente fala assim, nossa, é um traçador de curvas, tal. Ele não é um instrumento moderno, ele é um instrumento bem antigo, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Esse vídeo vai ser muito legal e eu espero com sinceridade que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Vamos ver primeiro o que é o traçador de curvas, como ele surgiu, para que ele serve e como você também pode montar um por um preço muito barato de ser gasto num equipamento tão poderoso quanto esse daqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que é um traçador de curvas e vamos à montagem dele. É isso aí, vamos lá. Antes da gente começar a construir e operar o nosso traçador de curvas, é muito importante entender exatamente o que é e como funciona esse equipamento. O traçador de curvas é um equipamento extremamente simples que transforma um osciloscópio de 2 canais que tem a capacidade X e Y, em uma espécie de plotter, capaz de revelar a curva característica de tensão versus corrente dos principais componentes eletrônicos, em muitos casos, até quando estão conectados a um circuito. Aqui é importante a gente dar o crédito a quem merece. Traçador de curvas, ou Curve Tracer, refere-se ao instrumento batizado como Octopus, desenvolvido pelo radioamador estadunidense David Ludlow. O esquema do Octopus foi publicado pela primeira vez em janeiro de 1975 na revista norte-americana QST e desde então sofreu diversas modificações e melhorias, mas sempre baseadas no mesmo instrumento desenvolvido em 1975. Antes de mergulhar de cabeça na montagem do traçador de curvas, é muito importante a gente lembrar como funciona o modo XY do osciloscópio, porque ele é a base de todo o funcionamento do circuito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Normalmente os osciloscópios apresentam na tela as variações de tensão em função do tempo de varredura, que é ajustado no botão SecDiv ou TimeDiv, dependendo do osciloscópio. Nesse modo de operação, nós conseguimos ver a forma de onda de um sinal e fazer as mais diversas medições com relação ao sinal, como, por exemplo, a tensão, a frequência, o período, etc. Esse modo de operação é chamado de YT, como a gente vê aqui do ladinho, modo YT, onde o Y simboliza
a variação de tensão registrada no eixo vertical, enquanto T simboliza o tempo em que essas variações acontecem ao longo do eixo horizontal. Por outro lado, ao selecionarmos o modo XY, nós mudamos completamente o modo como o osciloscópio funciona. Nesse modo, a varredura horizontal é desligada e passamos a medir as tensões injetadas diretamente no canal 1 e 2 do osciloscópio. Só que agora eles se chamam X e Y, como a gente pode ver aqui nesse cantinho do lado das entradas do sinal. No modo X e Y, quando não temos tensão presente nas entradas X e Y, teremos um ponto estático parado no centro da tela do osciloscópio. Por outro lado, se injetarmos tensão no canal X, faremos este ponto se mover ao longo do eixo horizontal, que também é chamado de eixo das abscissas. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós estamos aplicando tensão positiva, e aqui tensão negativa, e o traço se movimenta para a esquerda e para a direita. Da forma análoga, uma tensão que for injetada no canal Y vai fazer o ponto se mover no eixo vertical, também chamado de eixo das ordenadas. Vamos dar uma olhadinha. Aqui estou variando a tensão entre positiva e negativa, e nós vemos o pontinho subir e descer na tela do osciloscópio. Em qualquer um desses casos, se aumentarmos a velocidade de deslocamento do ponto, tanto na vertical como na horizontal, nós vamos ter a formação de uma linha reta, já que os nossos olhos não conseguem mais acompanhar o movimento do ponto. Vejamos. Aqui eu estou aplicando 60 Hz através do meu dedo, e a gente vê o pontinho, agora não se desloca mais, porque ele é tão rápido para lá e para cá, que ele forma uma reta. Dessa forma aqui, é possível criar um gráfico cartesiano na tela do osciloscópio, simplesmente variando os valores de tensão que são aplicados aos eixos X e Y. Se a tensão no eixo X for coletada sobre um resistor ou um potenciômetro, por exemplo, e a tensão no eixo Y representar a corrente que circula por esse mesmo resistor ou potenciômetro, nós teremos na tela do osciloscópio um típico gráfico cartesiano, registrando essas duas grandezas. Vamos dar uma olhadinha. Se nós variarmos a resistência do potenciômetro ou do resistor, nós vamos ter uma variação nesse gráfico cartesiano. Essa é a ideia do traçador de curvas, mostrar um gráfico XY em função da tensão e da corrente que circula em um componente ou em uma placa eletrônica sob teste. O objetivo inicial do David Liddell era tentar descobrir as características de componentes desconhecidos ou então sem marcação que estavam na sucata. E provavelmente, como bom radioamador que era, ele devia ter muita sucata. Durante o uso do instrumento, ele também concluiu que o octopus poderia ser usado na análise de defeitos sem que o equipamento sob teste estivesse energizado, simplesmente interpretando as assinaturas mostradas na tela do osciloscópio. Com o octopus, era possível ver a curva típica dos principais componentes, como resistores, capacitores, indutores, diodos, diodo Zener e de qualquer componente associado, em série ou em paralelo. Essa é a finalidade principal de um traçador de curvas do tipo octopus: revelar a assinatura típica dos componentes. Com o avanço da tecnologia dos osciloscópios e dos computadores, o pessoal que já utilizava o octopus, naquela época ainda era octopus,
na análise da curva de componentes, na análise de componentes, passou a utilizar o equipamento de uma forma um pouquinho diferente. Eles sabiam que ao colocar ponta de prova em determinados pontos da placa, criava-se uma assinatura daquele ponto. Sabendo disso, o que eles fizeram? Começaram a gravar essas assinaturas de um monte de placa. A placa chegava boa, na autorizada, eles faziam a análise dessas placas e guardavam essas assinaturas. E o que acontecia? Quando chegava o equipamento de fora, eles só comparavam esses pontos específicos com os bancos de dados que estavam sendo criados. Isso permitiu que o conserto dos equipamentos de uma forma muito mais rápida, porque bastava fazer a comparação. Falava assim, aqui não está igual a esse ponto. Então isso criou uma velocidade de conserto muito grande, principalmente em autorizada. Por quê? Porque em autorizada você recebe placas iguais, equipamentos iguais. E com o uso do traçador de curvas, esse conserto se tornou muito mais rápido do que normalmente seria. O princípio de funcionamento de um traçador de curvas tipo Octopus é extremamente simples e por isso mesmo muito elegante. Ele é construído com pouquíssimos componentes, basicamente de um transformador comum e um punhado de resistores ligados de modo a formar um divisor de tensão e um limitador de corrente. O transformador usado no projeto original do David Ludlow era de 6,3 volts, mas em nosso projeto nós usamos um de 12 volts, que eu tinha na minha sucata e também porque é bem fácil de encontrar. Nesse esquema, os resistores R1, R2, R3 e R4 formam um divisor de tensão que pode ser comutado com uma chave rotativa, ou então por meio de jumpers. As pontas de prova vermelha e preta são ligadas diretamente à saída desse divisor de tensão através do resistor RY. É importante destacar que o papel do transformador é fornecer uma tensão alternada, que permite a formação do traço na tela do osciloscópio, e também serve para testar capacitores e indutores, que devem ser submetidos à corrente alternada. Em outras palavras, não adianta nada substituir esse transformador por uma fonte DC, tipo um carregador de celular, porque o traço não será formado e o traçador de curvas não vai funcionar. Como podemos reparar neste arranjo, o canal X do osciloscópio fica ligado em paralelo ao DUT, que é o componente sob teste. Observe aqui a entrada X e o GND ligados diretamente sob as pontas de prova. Dessa forma, nós injetamos no eixo X do osciloscópio a tensão presente em cima do DUT, da mesma forma que nós vimos na demonstração do modo XY do osciloscópio. O canal Y, por sua vez, é ligado em cima do resistor RY. Dessa forma, a variação de corrente que passa pelo DUT vai ser refletida na tensão observada sobre RY e registrada pelo canal Y do osciloscópio. Considerando o circuito desligado, sem estar sendo alimentado, nenhuma tensão é enviada às entradas X e Y do osciloscópio, e desse modo, tudo que temos é um ponto estático parado no centro da tela. Entretanto, ao energizarmos o circuito e com as pontas de prova em aberto, a tensão sobre elas será injetada diretamente no eixo X e um traço horizontal será visto na tela do osciloscópio. Se, no entanto, fecharmos a ponta de prova, a tensão presente no canal X deixa de existir, ao mesmo tempo que o canal Y passa a receber a tensão sobre o resistor RY. Cessando a tensão sobre o canal X, o eixo horizontal deixa de existir, dando lugar a um traço vertical na tela do osciloscópio. Agora, veja que interessante. Se removermos o curto das pontas de prova e inserirmos ali algum componente, teremos na tela do instrumento a representação gráfica da tensão
versus a corrente que está circulando. Aqui no nosso circuito, a chave seletora proporciona o ajuste de tensão a ser injetado sobre o componente ou placa sob análise. Quando a chave está na posição A, a tensão fornecida pelas pontas de prova é de cerca de 2,5 volts e é bem apropriada para ser injetada na placa sob teste. Quando a chave está na posição B, a tensão sobe para aproximadamente 7,5 volts e na posição C é de cerca de 9 volts. Esses dois ajustes, A e B, podem ser usados para testar componentes fora do circuito, por exemplo. Se os resistores R2, R3 e R4 forem removidos, a tensão nas pontas de prova será praticamente a mesma do transformador e por isso pode ser usado como opção para testar componentes que exijam mais tensão para serem provados. É importante lembrar que esses valores de tensão servem bem ao meu propósito, mas você pode calcular os resistores para fornecer outros níveis de tensão que sejam mais adequados ao seu trabalho. Como vemos, esse é um circuito experimental que pode ser modificado à vontade. Eu mesmo já vi 4 milhões de versões diferentes. É isso aí, pessoal. Aqui está a nossa montagem já prontinha para o teste. Aqui nós temos do lado de cá o transformador de alimentação, que transforma a tensão de 110 da rede em 12 volts, necessária para o funcionamento do traçador de curvas. Aqui na parte superior nós temos o resistor R1, aqui nós temos R2, R3 e R4, e aqui em cima o RY. Esses dois cabinhos aqui fazem o papel da ponta de prova, onde será inserido o componente ou a placa sob teste. Nós também temos aqui nesse circuito o jumper, que vai selecionar qualquer um dos 3 resistores, ou então resistor nenhum, para poder fazer testes em componentes que exijam maior tensão. Do lado direito, nós temos o negativo do osciloscópio, o GND do osciloscópio. Aqui em cima, o canal RY, que no caso é o canal 2 do osciloscópio. E aqui embaixo, o canal RX, que pertence ao canal X do osciloscópio, que está ligado ao canal 1 do osciloscópio. Muito bem, pessoal. Nesse momento, o circuito está sem energia, como a gente pode ver, e o ponto no osciloscópio está na parte central da tela. Quando eu energizar o circuito, o que a gente vai ter que ter? Um traço horizontal, conforme a gente viu agora há pouco na nossa explicação do circuito. Então eu vou energizar o equipamento, nós vamos ter que ter um traço horizontal aqui. Vamos ver. Aqui está o traço horizontal na tela do osciloscópio. E se eu curto-circuitar as pontas de prova, vamos ter um traço vertical. Ali está o traço vertical. Isso indica que nosso circuito está funcionando perfeitamente bem. No lugar da ponta de prova, para não ter que ficar segurando, eu vou inserir um resistor de 2K2. Nós vamos ter que ter um traço inclinado exatamente igual ao que a gente viu agora há pouco na explicação. Isso é muito importante para a gente poder comprovar que o circuito está funcionando. Através do uso de uma protoboard, você pode manipular esses resistores aqui, de modo que você possa ter as tensões que você vai utilizar no seu dia a dia. Na prática, nós vamos utilizar uma chave rotativa no nosso projeto. Mas você pode também utilizar apenas uma chave de 2 posições, colocando ou removendo apenas um dos resistores. Aqui no caso, eu estou utilizando o jumper na posição do resistor de 1K. Eu vou remover essa ponta de prova para a gente ter o traço horizontal. E vou manipular o resistor de apenas 470R. Aqui eu vou colocar o resistor de 1 kΩ e aqui o resistor de 10 kΩ. Removendo, ele vai ficar bem maior. Na realidade,
você não viu o traço ficar maior porque a tensão do canal 1 está saturando o osciloscópio. Assim fica mais fácil de observar o funcionamento. Ó. Aqui o resistor de 470R, aqui o resistor de 1 kΩ, aqui o resistor de 10 kΩ, e aqui sem nada. Então você pode escolher, se você não tiver uma chave rotativa, você pode escolher, por exemplo, apenas o resistor de 470R. Isso vai permitir que você faça os testes em placas de circuito impresso. Ou então, sem nada, para poder fazer o teste de componentes. Mas o ideal é que você tenha uma chavinha que você possa comutar entre os 3 valores, nenhum valor, ou então até mais posições na chavinha, para você escolher outros valores de resistor. É por isso que eu sempre falo que o uso de uma protoboard é fundamental. Se você mexe com eletrônica, tem eletrônica como hobby, eu particularmente aconselho você a ter uma ou 2 ou 3 protoboards para você poder fazer teste. Elas não custam caro e permite que você faça as escolhas melhores dos componentes. Aqui eu vou colocar o osciloscópio em 1 volt por divisão, que é mais ou menos o que eu espero utilizar nos nossos testes. E também nós podemos manipular todos os componentes de modo a você achar o melhor componente possível para o seu uso. Aqui, por enquanto, nós não vamos fazer testes de componentes. Estou apenas demonstrando o uso da protoboard, de modo que você possa estudar o componente melhor a ser usado. E agora nós vamos fazer esta montagem aqui numa caixinha, para ficar bonitinho, de modo que você possa usar o equipamento na bancada. Vamos à montagem do nosso traçador de curvas, que vai ficar muito bonitinho. Para fazer a montagem do traçador de curvas, nós precisamos de alguns poucos componentes, muitos deles provavelmente você tem na sua sucata, mas se não tiver pode comprar porque eles são baratinhos. O transformador que eu usei é do tipo 110/220 de um lado no primário e 12 volts no secundário. Esse transformador em específico, ele tem 2 enrolamentos, 12 mais 12, mas você só vai utilizar o enrolamento de 12 volts. A corrente dele é de mais ou menos 200 ou 250 mA, é um transformador pequeno, que você provavelmente tem na sua sucata, ou então pode comprar ele, que ele é baratinho também. Lembrando que eu vou deixar todas as especificações dos componentes na descrição do vídeo. Isso é muito importante. Você vai precisar também de uma chave rotativa, porque essa chave rotativa aqui é que você vai utilizar para poder fazer a comutação dos resistores. Essa aqui é uma chave de 2 polos e 6 posições. Mas se você tiver uma chave de 1 polo por 3 posições, por exemplo, pode ser usado sem problema. Se você não tiver uma chave dessa aqui com múltiplos polos, você pode usar essa chavinha normal de 2 posições, porque o objetivo dela é simplesmente comutar os resistores. Por falar em resistores, você vai precisar desses resistorzinhos aqui, ó, que são 2 resistores de 1 kΩ por 1/4 de watt, um de 10 kΩ, um de 470R e outro de 4,7 kΩ. São resistores muito comuns de 1/4 de watt. Lembrando que você também pode experimentar outros valores, como eu expliquei. Para utilizar a chave rotativa, você vai precisar também de um knob, que você vai colocar aqui, que serve para girar o knob. Você também vai necessitar, obviamente, dos bornes. Esses bornes aqui são os bornes para se ligar as pontas de prova. E aqui vai um detalhe muito interessante. As pontas de prova normais, atuais, que vem nos multímetros de hoje, elas são desse tipo aqui. Vou mostrar para vocês. Que não encaixam aqui, né? Elas não encaixam aqui. A menos que você tire a proteçãozinha daqui, daí ela encaixa. Mas no meu caso, como eu tinha pontas de prova comum, então o que eu fiz? Eu vou utilizar esse borne banana comum. É um borne para ponta de prova que você tiver.
São bornes comuns que você acha em qualquer loja de material eletrônico e que, se bobear, você também tem na sucata. Ou seja, você vai precisar do par de pontas de prova e dos bornes compatíveis com a ponta de prova e com o borne. Eles têm que ser compatíveis entre si. Observe aqui, é um borne comum que serve numa ponta de prova comum. Esses daqui são importantes que sejam de boa qualidade também. Então, são bornes e pontas de prova. E também você vai precisar de algo muito importante, que é o jack, ou a forma de conexão de como você vai ligar o osciloscópio no seu traçador de curvas. Para isso, eu optei por um jack, que eu já tinha aqui. Esse jack ele foi doado por um filtro de CW, né, de telegrafia, que eu tinha há muito tempo. Então, eu acabei utilizando ele. Por que eu optei por utilizar um jack estéreo para poder fazer isso? Porque eu também já tinha um cabo estéreo. Então, basta eu plugar no traçador de curvas e levar o sinal para o osciloscópio. Fica muito mais fácil do que ter que furar a caixinha, botar borne, botar conector BNC, por exemplo. Então eu optei por um jack estéreo e, obviamente, um plug estéreo. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Você pode até fazer com um fio solto ligado no osciloscópio, que vai funcionar perfeitamente bem. Não é tão crítico assim. Apenas optei para poder fazer desse jeito a minha montagem. E também você vai necessitar, isso também é importante, de uma caixinha. Essa caixinha aqui é de alumínio, que eu peguei emprestado, digamos assim, do nosso filtro de telegrafia, que eu desmontei ele. É um filtro de telegrafia que eu tenho desde os anos de 1902, que eu tenho ele, então eu aproveitei a caixinha. Então eu já tinha a caixinha de alumínio, mas você pode comprar uma caixinha nova para o seu traçador de curvas também. Se você não tiver uma caixinha de metal, pode ser de plástico, pode ser qualquer caixinha, uma caixinha de energia elétrica, essas caixinhas assim. O que importa é que você tenha um abrigo para o seu equipamento, para que ele possa ficar bem acondicionado. Essa caixinha aqui foi muito legal, que eu achei ela na minha sucata, então eu vou utilizar ela. Eu reformei ela inteirinha, então eu tenho uma caixinha de alumínio muito legal para o traçador de curvas. Com todos esses componentes aqui, nós vamos então montar o traçador nessa caixinha e vamos aos nossos primeiros testes com o nosso Octopus 2024. Vamos dar uma olhadinha. Eu iniciei a montagem do traçador colocando os bornes vermelho e preto no gabinete de alumínio, apertando bem os parafusinhos. Na sequência, instalei a chave rotativa de seleção de resistores e também inseri o knob no eixo. A montagem prosseguiu inserindo o jack estéreo, que eu peguei emprestado do antigo filtro de telegrafia que eu tinha desde a época em que eu comecei no radioamadorismo. Faz tempo isso. Com os componentes montados no gabinete, estanhei os terminais da chave rotativa e soldei os 3 resistores em cada um deles, unindo todos os 3 leads das extremidades opostas. Com metade da montagem pronta, soldei o resistor RY de 1K e um pedaço de fio roxo ao borne preto das pontas de prova. Para deixar a nossa aranha ainda mais completa, uni o resistor R1 de 4,7 kΩ a 2 derivações de um cabinho amarelo e soldei essa união aos terminais dos resistores R2, R3 e R4. Uma das derivações desse cabinho eu soldei ao resistor RY, conectado ao borne preto. Agora chegou a vez do borne vermelho ser conectado. Para isso, eu usei um fio também vermelho com 2 derivações, sendo que o meio dessa derivação foi soldado ao borne. Como podemos ver,
sobraram 4 condutores livres, além do resistor R1 de 4,7K. A próxima etapa foi ligar os fios restantes ao jack de saída para o osciloscópio. Liguei primeiramente o fio vermelho, que vem do borne positivo ao terminal correspondente ao canal X. Depois, soldei o fio amarelo, que vem da união dos resistores ao terminal do canal Y. E por fim, o fio roxo, que vem do borne preto ao GND do jack. Com a montagem na reta final, soldei um dos fios do secundário do transformador ao fio vermelho que vem do borne positivo e conectei essa união ao polo comum da chave rotativa. O segundo fio que vem do secundário do transformador foi soldado ao resistor de 4K7, cujo terminal estava livre. Para evitar algum curto dentro da caixinha, protegi essa união com tubinho termorretrátil. Finalizei essa parte da montagem soldando um rabicho com plug aos fios do primário do transformador. Como essa união recebe a tensão que vem diretamente da rede elétrica, ela deve estar bem isolada, por isso eu também protegi todos os fios com espaguetinho termorretrátil amarelo. Se achar melhor, use um fusível pequeno para proteção. Para evitar mais furos na caixinha e também porque eu não tinha o suporte adequado, eu achei por bem fixar o transformador com o uso de cola quente. Esse transformador é pequeno, leve e não esquenta muito, então eu acredito que a cola quente vai segurar bem o transformador no lugar. Após colocar os pezinhos originais da caixa, fechei o gabinete e dei a montagem por encerrada. Espero que funcione. Muito bem, pessoal, aqui está o nosso sistema já pronto, o nosso traçador de curvas montadinho, prontinho para ser testado juntamente com o nosso osciloscópio, que já está montado na bancada também. O sistema já está conectado, aqui eu conectei o traçador de curvas no canal X e no canal Y do osciloscópio. E nesse primeiro teste, nessa primeira demonstração, eu vou caracterizar a forma de ondas, assinaturas, melhor dizendo, de alguns componentes que eu montei aqui na protoboard. Nós vamos ver como funciona o nosso traçador de curvas e como o osciloscópio responde de acordo com os componentes que estão sendo submetidos ao teste com o traçador de curvas. Então é isso, nós vamos fazer esse teste agora e vocês vão entender qual é a ideia por trás de um traçador de curvas. Vamos ver. Para utilizar o osciloscópio junto com o nosso traçador de curvas, é importante primeiramente passar ele para o modo XY, como eu já tinha dito anteriormente. Então eu vou passar ele para o modo XY aqui. XY, já vê o traço horizontal na tela. E agora a gente pode fazer alguns ajustes iniciais, como por exemplo, centralizar a posição do traço na vertical, né? Ou então centralizar o traço na horizontal também, que é muito importante. O volts-div, aliás, o sec-div, perdão, você pode manter mais ou menos entre 1 milissegundo e 5 milissegundos. Mas você também pode variar o sec-div para que ele possa mostrar uma figura mais estável na tela. A tensão do volts-div eu vou deixar em 1 volt por divisão no canal 1, que é o canal horizontal, né, o canal X, e vou colocar inicialmente 1 volt por divisão no canal Y, que é o canal da vertical.
Isso já vai permitir que a gente veja algumas figuras, algumas assinaturas características de alguns componentes que eu tenho aqui na nossa plaquinha. Outra coisa bastante importante é você manter o acoplamento do osciloscópio em DC, tanto no canal 1 DC como no canal 2 DC. A atenuação da ponta de prova você pode manter em uma vez, já que as nossas pontas de prova do próprio circuito traçador de curvas, ela não tem nenhuma atenuação, então não tem necessidade de você colocar em vezes 10 ou vezes 100, por exemplo. No caso da nossa análise de componentes, eu vou utilizar uma tensão aqui no traçador de curvas que não sature o osciloscópio e que também não seja muito fraquinha para testar os componentes. Aqui a gente tem a primeira escala, a segunda, a terceira e a quarta, que já é completamente desligado os resistores de atenuação. Aqui no caso eu vou manter na segunda atenuação, na chavinha na posição 2. Reserve a posição 1 para fazer testes em placas. Aqui na posição 2 a gente já pode começar. Eu coloquei a ponta de prova negativa do traçador de curvas em uma linha aqui da protoboard que vai servir como comum a todos os componentes que nós vamos testar, com exceção dos transistores. Então eu vou manter a ponta de prova negativa na linha superior. E agora nós vamos utilizar a ponta de prova para caracterizar alguns componentes. Vamos lá então. O primeiro componente que a gente vai testar aqui são resistores que eu botei nesse cantinho aqui pequenininho da placa. O primeiro resistor é um resistor de 1K, como a gente lembra bem. Antes disso vamos fazer o teste aqui, do nosso traçador de curvas, botando em curto as duas pontas de prova. A gente vai ter que ter uma linha oblíqua, vertical, na tela do osciloscópio. Ali está. Continuando, a gente vai pegar a ponta de prova e colocar no resistor. Como a gente viu, esses elementos lineares, como o resistor, por exemplo, vai produzir uma curva oblíqua na tela do osciloscópio, dependendo do valor do resistor. Então vamos lá, o primeiro resistor aqui é um resistor de 15K. A gente tem uma linha ligeiramente oblíqua, bem deitada, mas que é nítido que ela inclina. O segundo resistor é um resistor de 2K2. Ele tem uma resistência muito menor, então a gente vai ver uma inclinação muito maior na tela. Vamos lá. Ali está. Uma inclinação muito maior na tela. Perfeito. E o terceiro resistor é um resistor de 560R, mais ou menos 4 vezes menor do que o de 2K2. Então, nós vamos ter que ter uma linha muito mais oblíqua na tela. Vamos lá. Veja bem que é bem mais oblíqua, comparando com o 2K2. 2K2 aqui, 560R aqui. Bem oblíqua mesmo. Agora, a próxima assinatura que nós vamos caracterizar é a dos capacitores. Esse aqui é um capacitor de valor de mais ou menos 100 nano. A gente vê que forma uma pequena elipse na tela, que é diferente de uma linha reta. A gente vê que tem uma elipse bem caracterizada ali na tela. Tá vendo? Quase horizontal, mas bem caracterizada. Essa elipse ela vai abrir cada vez mais à medida que os capacitores são mais altos o valor. Vamos ver. Esse aqui já é um capacitor de 0,47. Vamos dar uma olhadinha. A gente já tem uma linha bem mais, uma elipse bem mais definida. E esse aqui é um resistor de 47 micro. Observe como ele é bem mais inclinado e também formando uma elipse. A gente consegue variar a amplitude dessa elipse modificando a tensão do canal vertical, observe. Então você pode sempre alterar o valor do volts div do osciloscópio para poder mostrar melhor a obliquidade ou a excentricidade ou a forma circular
da forma de onda, da assinatura característica de uma forma de onda. Vamos voltar aqui para 1 volt, que é onde a gente estava. Então os capacitores formam essas figuras que com o tempo você, só de bater o olho, você já sabe o que você está vendo ali na tela do osciloscópio. O próximo elemento que a gente vai ver aqui são 2 diodos. Os diodos a gente sabe que eles conduzem a partir de 0,7 volt no caso de um diodo de silício e de 0,3 volts aproximadamente por causa de um diodo no caso de um diodo de germânio ou então de um diodo Schoct, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha neste diodo aqui, que é um N4007, um diodo super popular. Vamos dar uma olhadinha. Ali está a perninha dele formada, e aqui é bastante interessante a gente olhar. A gente está com a escala horizontal, o canal X do osciloscópio, com 1 volt por divisão. Então, se a gente contar, cada gratícula tem 1 volt, aqui está mais ou menos em 2, 4, 6, 600 milivolts ele começa a conduzir. Esse é o ponto de condução de um diodo de silício. Eu vou baixar um pouquinho a posição desse traço, só para a gente dar uma olhadinha melhor aqui nele. Vou dar uma baixadinha aqui nele. A gente vê claramente, 2, 4, 6. 600 milivolts ele começa a conduzir. Isso caracteriza um diodo de silício. Agora eu vou mudar a ponta de prova e vamos ver o diodo de germânio. A gente vê que o diodo de germânio tem uma tensão bem diferente. É bem menor aqui. 200, 400, 300 milivolts mais ou menos. É bem diferente de um diodo de silício. Você pode caracterizar diversos tipos de diodo com esse analisador de curvas. Esse é o objetivo do analisador de curvas. Você consegue ver o funcionamento de um componente em função da corrente e da tensão sobre ele. Vamos ver agora os LEDs. A gente tem 4 LEDs aqui na nossa plaquinha, tá vendo? O primeiro LED é um LED verde. Então nós vamos dar uma olhadinha no LED verde. Olha que interessante. Eu vou ampliar essa linha aqui de cima. Vamos lá. Olha que interessante o LED verde. A gente tem no canal horizontal a tensão que está sendo aplicada sobre o LED verde a 1 volt por divisão. Então 1 volt, 2 volts, um pouco antes de 2 volts, 1,8 mais ou menos, o LED já acende. Tá vendo? O LED está aceso aqui na plaquinha. Não sei se a câmera consegue pegar. E a gente consegue ver que está mais ou menos em 1,8 volt, que é o momento que ele começa a conduzir. No caso do LED branco, que é o próximo, essa tensão de condução é maior. Observe. Se a gente olhar no osciloscópio, nós vamos ver 1, 2, 2,75, 2,8 volt mais ou menos. 2,75 é o ponto que o LED branco acende. Vamos ver o LED azul. 2,246, mais ou menos. É muito próximo do LED branco e bem diferente do LED verde. A gente precisa de muito menos tensão para o LED verde. Essas informações você pode utilizar para calcular o resistor que você vai utilizar para limitar a tensão sobre um LED. Agora, olha que interessante. Opa, soltou minha ponta de prova aqui, um minutinho. Aqui está. Agora, olha que interessante, eu vou caracterizar agora a curva sobre o LED grandão vermelho. Só que tem um pequeno detalhe. Este LED aqui, ele está queimado. Ele está em curto. Vamos ver como vai ser a curva característica de um LED em curto? Deste LED em curto, pelo menos. Ali está. O LED não acende, a linha é quase oblíqua, da mesma forma que um resistor. Lembra o resistor aqui, muito perto de um resistor, por isso que esse LED aqui não vai acender, ele está totalmente queimado. Outro componente muito interessante para se analisar a curva característica é o diodo Zener.
Quando você tem diodo na sua sucata, um monte de diodo na sua sucata, você nem sabe o que é, você descobrisse que você tem um diodo Zener e poder saber qual é a tensão de trabalho dele, vai ser muito útil no seu dia a dia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho 3 diodos Zener, que eu não sei a tensão deles. Eu sei a tensão desse último aqui, mas esses daqui eu não sei. Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui. São diodos que estavam na sucata, que talvez eu tenha eles aqui há uns 20 anos guardado. Vamos ver esse primeiro diodo aqui. Ó, aqui é interessante. O diodo Zener, a gente sabe que ele, no sentido direto, ele conduz normalmente, no sentido inverso, ele começa a conduzir a partir de uma certa tensão. A gente consegue ver aqui o momento que ele que ele conduz no sentido direto, que é mais ou menos 650 mV, que é normal. E aqui a gente começa a ver a formação de um pequeno joelho, né, que alguns falam que é o joelho de Zener, né, em homenagem ao Zener que descobriu as propriedades desse tipo de diodo. Aqui a gente começa a ver uma curva sendo formada. Só que no caso aqui dessa curva, o nosso traçador de curvas não está fornecendo tensão suficiente para caracterizar essa curva. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ampliar a tensão do traçador de curvas. Eu vou aumentar um pouco essa tensão e agora nós vemos com nitidez a curva característica de um diodo Zener. Eu vou diminuir um pouco a amplitude do canal Y. E ali está, a curva característica de um diodo Zener. Dá até para a gente saber qual é a tensão desse diodo. Aqui, a subida dele, 650 mV, que é o esperado para um diodo Zener. E aqui a tensão de Zener dele, que está 1 volt por divisão. 1, 2, 3, 4, 4,2 mais ou menos. Esse aqui deve ser um diodo Zener de 5 volts, muito velho. Nesse momento aqui ele está marcando como 4,2. Então eu vou confiar no sistema e entender isso aqui como um diodo de 4,2. Isso talvez seja um diodo de 4,7, que é um valor comercial bem próximo. Olha que interessante a curva de Zener aqui. Alguns falam que é o joelho de Zener. E aqui é a tensão direta que está sendo aplicada sobre o diodo. Vamos para o segundo diodo então? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é um diodo Zener de 4, mais ou menos, vamos ver o outro. Ó, a gente observa aqui que ele ultrapassou bem a escala. Tá vendo? Aqui ele continua igual, né? No ponto de condução direta ele manteve a curva correta, mas aqui ele extrapolou a escala do osciloscópio. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essa escala. Aqui está, bem melhor agora. Vamos ver qual é a tensão Zener aqui. 2, 4, 6, 8, 9. É um diodo Zener de 9 volts que nós estamos testando aqui na nossa protoboard. Esse diodo Zener aqui ele tem 9 volts, que é perfeitamente observável ali. Esse próximo diodo aqui é um diodo de 12 volts, eu sei disso porque ele é meu. Eu comprei ele há pouco tempo. Mas é sempre bom a gente conferir. Então vamos lá, vamos caracterizar ele também utilizando o nosso traçador de curvas. Novamente a gente vê o mesmo efeito aqui do joelho de Zener sendo cortado aqui no fundo. Então vamos diminuir a escala. Aqui está. Vou ampliar um pouquinho essa daqui. Opa, perdão. Aqui está. Vamos dar uma olhadinha. A 5 volts por divisão, ó. 5, 10, 2 pontinhos para lá. 2 pontinhos para lá. 5, 10, 12 volts, que é justamente a posição do nosso joelho de Zener aqui, ó. Joelho do Zener. É o efeito Zener, né? Que é onde o diodo começa a conduzir no sentido reverso. Lembrando que nesse tipo de experimento, quando a gente tem esse traço aqui, tudo que está do centro para a esquerda faz parte do semiciclo negativo da tensão alternada que vem da rede. E tudo que está do lado positivo, do lado de cá, faz parte do semiciclo positivo da tensão que vem da rede, do transformador do nosso
traçador de curvas. Então, analisando dessa forma, deixa eu diminuir um pouquinho a tensão do canal 2, para não ficar saturando. Aqui a gente vê nitidamente, ó, que o efeito Zener começa em 12 volts, que é o momento que ele começa a conduzir no sentido reverso. No sentido direto ele conduz com 0,7 volt. A gente pode dar uma melhoradinha aqui, ó. Ele conduz com 0,7 volt e a 12 volts ele começa a conduzir no sentido inverso. Esse é o efeito Zener. Agora nós vamos ver caracterizado um transistor NPN e um PNP. A gente sabe que um transistor NPN ele conduz quando a ponta de prova está positiva em relação ao emissor e ao coletor. Então, nós vamos colocar a ponta de prova aqui na base do nosso transistor. Vamos diminuir um pouquinho a tensão que nós vamos aplicar sobre ele. E ali está a nossa condução em sentido direto do transistor. Observe que aqui ele não conduz e aqui ele conduz com 0,7 volt, aplicando o positivo na base. Vamos ver no coletor? É a mesma coisa. Se você for olhar no coletor, é um pouquinho mais do que, se você ampliar bem essa escala, você vai ver que o coletor existe uma pequena diferença com relação ao emissor, bem pequena mesmo, de poucos milivolts, mas que dá para caracterizar perfeitamente no nosso traçador de curvas. Agora eu vou mostrar um efeito bastante interessante para vocês. Deixa eu ajustar melhorzinho aqui a escala. Aqui nós temos um efeito muito interessante. Eu vou diminuir um pouquinho a escala. Eu estou polarizando o transistor com mais tensão do que ele aguentaria entre a base e o emissor. A gente observa aqui que eu estou com a ponta de prova positiva na base do transistor. Opa, soltou aqui, sem problema. Na base do transistor. E a negativa no emissor. E olha que efeito interessante aqui. Eu vou baixar um pouquinho a tensão. Olha que interessante. A gente formou uma curva muito parecida com a curva do diodo Zener, entre a base e o emissor. Esse aqui é um transistor BC547. Vamos medir essa tensão aqui por um momento, para ver o que está acontecendo. Com 0,7 volt, o transistor está conduzindo normalmente. Eu vou baixar a tensão fornecida pelo nosso traçador de curvas. E sumiu aquele joelhinho. Observe que aquele joelhinho sumiu. Agora eu vou aumentar novamente. Ó. E o joelhinho aparece ali. Olha que interessante. Ele aparece com 2, ele está com 2 volts por divisão na horizontal. Ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui ele está no ponto que ele está aparecendo com 10 volts esse joelhinho. Na realidade esse joelho já está saturado, né? Aqui ele não satura e aqui ele já está saturado. Então talvez entre esse ponto que não sature e o ponto que satura, pode ser que a gente tenha que fazer um teste para poder ver o ponto que está acontecendo essa saturação aqui, entre a base e o emissor. A gente deveria ter só esse ponto aqui, ó, essa subidinha que é o 0,7 entre base e emissor. Mas a gente tem muito mais aqui. Aqui está acontecendo alguma coisa estranha, né? Então fica aí o desafio para vocês escreverem aqui embaixo nos comentários o que é esse joelhinho aqui para baixo no transistor quando eu aplico uma tensão um pouco maior entre a base e o emissor de um transistor que está acontecendo alguma coisa, está saturando aqui. Essa saturação ela tem um nome muito
específico e é um dos principais parâmetros do transistor quando você vai levar em conta algum projeto. Fica aqui embaixo para vocês escreverem na caixinha de comentários o que é essa caracterização da curva que mostra uma saturação entre base e emissor de um transistor polarizado diretamente, mas que não acontece quando a tensão é menor. A tensão baixa ele nem aparece, olha lá. Aqui a gente pode ver que a 3 volts não tem, mas a 2, 4, 6, 8, 10 volts, 8 volts e meio, tem. Então fica aí para vocês me dizerem o que é que está acontecendo nesse transistor aqui e em qualquer outro transistor também. Fica aí esse desafio, digamos assim. Então é isso, pessoal. Nós vimos então como caracterizar alguns elementos principais de eletrônica. É interessante a gente fazer uma análise também. Eu vou pegar esse diodo aqui, que é um N4007, por exemplo, e vou polarizar ele diretamente, que a gente vai ter que ter aquela curva, né? Aquela curva característica aqui, ó. Vou polarizar ele diretamente. A gente forma a curva característica de um diodo retificador. Sem inverter a ponta de prova, nós vamos ver essa curva invertida. Lembra que do lado de cá é negativo, do lado de cá positivo? Então ele está retificando, né, o papel dele, a parte negativa do semiciclo da tensão alternada do nosso traçador de curva do tipo octopus. Eu também queria dizer uma coisa muito interessante para vocês. Eu vou colocar novamente o traçador de curvas na posição certa aqui no diodo. E nós vamos ver a curva da posição correta. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Não são todos os osciloscópios que têm a capacidade de inverter o canal Y. Esse aqui tem a capacidade de inverter o canal Y. Observe aqui que interessante. Ele está inverter on. A maioria dos osciloscópios de 2 canais e modo XY não permite inverter o canal Y. Então, veja que interessante. Se eu não inverter o canal Y, nós vamos ter essa figura invertida. Opa. Aqui está. A gente vê que a tensão do lado negativo e do lado positivo é a mesma, nada mudou, mas ele excursionou para baixo o traço vertical. Isso porque o canal não está invertido. Então, se o seu osciloscópio não permitir inverter os canais, você vai ter todas as figuras que você viu aqui de forma invertida na vertical. Isso não é defeito do seu osciloscópio, nem do seu equipamento traçador de curvas. É uma característica do osciloscópio que não permite inverter o canal 2, que é o canal Y, que é o canal da vertical. Então não se preocupe. Se puder inverter, melhor ainda, porque ele fica padronizado. Ó. Ali está. Então é isso, pessoal. Nós vimos aqui a caracterização de alguns componentes. E nós vamos ver agora como aplicar o nosso traçador de curvas em placas eletrônicas. Como você pode usar ele em placas eletrônicas, que é o que muita gente está querendo saber como funciona e que talvez seja um grande negócio ter na bancada justamente por causa disso. Mas a finalidade de um traçador de curvas é traçar curvas. Então vamos ver agora como aplicar ele numa placa eletrônica. Vamos dar uma olhadinha. A análise das curvas, características das placas eletrônicas feitas com traçador de curvas, ela é bastante interessante numa bancada e pode agilizar muito o serviço. Na realidade, a ideia se baseia em você comparar as curvas em determinados pontos da placa, de uma placa ruim, com o banco de dados que você tem de uma placa boa. Ou então, comparar ponto a ponto uma placa boa com uma placa ruim. Aqui no caso eu tenho 2 placas boas, então teoricamente eu tenho que ter curvas iguais entre as 2 placas. Numa autorizada, por exemplo, numa assistência técnica que trabalha sempre com muitas placas iguais, de inverter, de ECU, placas controladoras, etc., então ele já tem bancos de dados de imagem
que mostram as curvas em determinados pontos específicos das placas. Então você só vai comparar a placa ruim, que acabou de chegar para conserto, com uma série de curvas que já foram capturadas em algum momento. Aqui, por exemplo, eu tenho duas placas iguais e elas estão boas. Então as curvas têm que ser iguais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é passar o seu analisado traçador de curvas para o menor range possível, né? Aquela posição 1, colocar a ponta de prova preta no GND das duas placas e colocar a ponta de prova em vários pontos que você acha que são importantes de ser analisado naquela placa. Por exemplo, aqui no caso eu coloquei no GND e vou analisar aqui o pino de volts corrente contínua, VCC. Aqui a gente tem uma elipse, lembra da elipse que a gente viu nos capacitores? Ó? Ela está aqui. Então na outra placa eu tenho que ter algo muito parecido com isso. Ali está, é muito parecido. Se tivesse uma discrepância muito grande, eu já poderia desconfiar de algum problema no setor de alimentação. Essa curva aqui característica é de um capacitor, lembra? Então aqui a gente tem um capacitorzinho, ó. Deve ser um capacitor de entrada. Essa é a análise de duas placas iguais na bancada. Aqui eu vou analisar um terceiro pino aqui, ó. Olha que interessante essa curva. Deve ser uma curva muito parecida do lado de cá também. Ali está. Pequenas discrepâncias, elas são permitidas. O que não se pode é ter uma forma de onda muito diferente entre as duas placas. Se você não tem um banco de dados, e essa é a grande sacada das empresas que vendem os equipamentos traçadores de curva, não é especificamente o traçador de curva. Esse aqui você até pode montar ele, como a gente viu aqui. Na realidade, essas empresas, elas vendem os bancos de curvas, que é onde você vai analisar os equipamentos. Então, por exemplo, se você tem uma placa de inverter na sua bancada, você tem o seu traçador de curvas que você comprou da empresa, então você vai analisar as curvas que a placa ruim está produzindo e confrontar ela com o banco de dados que a empresa te fornece, que você paga mensalmente. Mas se você não tem, por exemplo, o banco de curvas, você pode montar o seu banco de curvas, e essa é a grande sacada. Aqui, por exemplo, eu vou explicar como você pode montar um banco de curvas de duas plaquinhas de rede CAN que eu tenho aqui. Nesse caso desse osciloscópio, você vai introduzir na porta USB um pendrive. Ele ligou o pendrive, o dispositivo USB instalado com êxito. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter a ponta de prova negativa no GND da placa e vou, através da ponta de prova positiva, vou começar a criar o meu banco de dados. Aqui eu tenho uma característica, um sinal característico do VCC. Então eu vou anotar numa folha de papel que a forma de onda número 1, a forma de onda número 1 é a forma de onda que eu obtive no VCC. E vou salvar essa forma de onda aqui no meu osciloscópio. Vou salvar ela. Ele salvou a forma de onda. Eu vou fazer o mesmo com o terceiro pino CS. Eu anoto no papel e salvo a forma de onda. Faço o mesmo no SD, no pino SD, que é o quarto pino. Salvo a forma de onda. E vou fazendo isso em todos os pinos que eu acho interessante. É um trabalho bastante cansativo às vezes, só que tem uma vantagem. Você tem o seu próprio banco de onda, de forma de onda. Você não precisa pagar
para você ter um banco de ondas, de assinaturas de placa pago. Agora você já tem um banco de dados fornecidos aqui no nosso pendrive. Isso você exporta para o seu computador. Na próxima vez que chegar uma placa com defeito, basta você confrontar a pinagem que você coletou, as assinaturas que você coletou nessa pinagem aqui, com a do banco de dados que você coletou numa placa boa. Então você sabe se aquela região precisa ou não de uma inspeção mais detalhada. Você pode fazer essa coleta em diversos pontos da placa. Apenas não esqueça de manter o sinal em baixa intensidade aqui no nosso traçador de curvas. Que na hora que você voltar na placa ruim que você acabou de chegar na sua autorizada, você tem como confrontar todas as pinagens com as formas de onda que você já coletou. Então se você abre o seu computador, pega a forma de onda que está gravada no pendrive, vai no VCC, você vai ter que ter uma forma de onda exatamente igual a essa daqui. É assim que funciona a análise de uma placa com relação à comparação entre as formas de onda boa e as formas de onda que estão sendo analisadas na bancada. A grande sacada das empresas que trabalham com esse tipo de equipamento na análise das curvas é que eles já têm centenas, eu diria milhares de formas de ondas das placas mais importantes. Então você vai lá, o inverter XYZ, você vai no banco de dados da empresa que você paga, então eles têm lá essa forma de onda. Então daí você vai comparar com a plaquinha que você tem na sua bancada. Isso é uma grande mão na roda. Agora, como eu expliquei anteriormente, obviamente que se você acostuma com você tem muitas placas iguais, não custa nada você já ter sempre o banco de dados de forma de onda na sua mão, que você pode comparar as formas de onda de uma forma muito prática, porque você tem a forma de onda guardada no seu computador. Esse trabalho braçal, ele vale ouro. Se você guardar muitas formas de onda, aqui por exemplo, eu posso guardar a forma de onda em cima do pino 1 deste componente aqui, ó. Em cima deste componente eu tenho esta forma de onda, eu anoto no papel e salvo no meu computador. Posso fazer isso com todos os pinos. Aqui, por exemplo, no último pino, salvo no último pino, e assim eu vou salvando as formas de onda à medida que eu vou coletando elas no componente. Ó. Olha que interessante. Então, quando eu enxergo uma placa com defeito, eu posso comparar toda a pinagem, todas as posições estratégicas da placa com a placa, com o banco de dados que eu já tenho guardado. Isso é que faz o traçador de curva ser muito interessante numa bancada, principalmente se você trabalha com placas iguais. E se você trabalha com determinadas placas iguais, você tem um banco de dados de forma de onda, de assinaturas em determinados pontos estratégicos, vai fazer com que você faça o seu serviço de uma forma mais rápida, ao invés de você ter que ficar medindo componente, por exemplo. Essa é a sacada de você usar o traçador de curvas na sua bancada. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei mostrar para vocês como construir um equipamento super útil na bancada, o nosso traçador de curvas baseado no Octopus, que é, como eu expliquei para vocês, um equipamento já bem antigo de concepção, mas que até hoje ele é super usado em autorizados, oficinas técnicas, laboratórios, quando você quer fazer o levantamento da curva de um componente eletrônico, por exemplo. É um equipamento muito simples, muito fácil de ser construído. Você não gasta praticamente nada, é um valor irrisório. Se você bobear, você tem todos os componentes dele
para você fazer a construção desse equipamento de uma forma muito fácil, que é a construção do nosso traçador de curvas. Como a gente viu, o traçador de curvas ele serve para muitas coisas. Levantamento das curvas dos componentes e para trabalhar na bancada fazendo a comparação entre as assinaturas características de determinados pontos da placa com alguns bancos de imagens de outras formas de onda que já foram coletadas anteriormente. Ou então comparar ponto a ponto, como eu mostrei para vocês agora, de modo que você possa ter ideia de onde possa estar o defeito, sem ter que ficar revirando placa, medindo um monte de coisa. A análise da forma de onda na tela do osciloscópio pode revelar muito sobre a placa que está com defeito. É lógico que você precisa de uma certa prática aprendendo a usar. Mas todo mundo que utiliza esse equipamento sabe das vantagens que tem de você ter ele na bancada. E foi isso que eu quis fazer nesse vídeo, trazer esse equipamento para vocês, desmistificar o traçador de curvas, que custa uma fortuna por aí pelo mercado. Como eu expliquei, o que custa caro mesmo, que dá trabalho de você levantar as formas de onda para você fazer comparação. Mas uma vez que você tem esse banco de formas de onda, de assinaturas, de curvas características, você já tem um material valiosíssimo na mão para poder fazer o reparo e análise de placas eletrônicas na bancada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já queria ter trazido esse vídeo antes para vocês, mas não tive oportunidade. E agora, como eu tive, fiquei mais contente ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês sabem, deixe o like aqui embaixo, pelo amor de Deus, para o canal da gente poder crescer um pouquinho mais. Eu também agradeço muito aos membros do canal, aos antigos membros que continuam revalidando a assinatura e dos novos membros que cada dia chegam novos membros no nosso canal. Eu agradeço muito. Se você ainda não é membro, não deixe de ser membro do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro, aqui embaixo do vídeo. Quando você clica nele, você tem a opção, a oportunidade de ajudar o canal da gente fazendo uma pequena microscópica, nanoscópica contribuição mensal. Isso ajuda o canal a fazer vídeos tão legais quanto esse daqui. E um detalhe interessante eu peço para vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo de montagem de equipamento de bancada, para poder melhorar a performance de vocês durante um concerto, a construção de novos equipamentos, deixe o seu comentário aqui embaixo no vídeo, porque aí eu posso trazer novos vídeos para você. Eu tenho algumas ideias, mas eu preciso desse aval de vocês para poder avançar nesse segmento de construir os próprios equipamentos na bancada e mostrar como que com o osciloscópio, o multímetro, eles têm 1000 funções. Não é só ver a forma de onda na tela. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito que vocês chegaram até o final desse vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu! Assinatura daquele ponto da placa de circuito impresso. E o avião passou exatamente na hora que eu estava falando. O helicóptero. Helicóptero, cara. O helicóptero passou.